Bom, obrigado aí pelas perguntas e comentários. A primeira questão, realmente, eu acho que o discurso de demonização, né, do endividamento público, ele contaminou todo mundo. E principalmente porque o endividamento público ele tem consequências distributivas extremamente questionáveis, né, injustas. Principalmente quando realizado, e aí é que é o ponto irônico, realizado em função de uma preocupação com a possibilidade do Estado não cumprir as suas obrigações financeiras. De certa forma, né, nós hoje fingimos que o Estado é refém dos recursos que ele precisa, dos credores, ele é refém de quem o financia, né? Ele precisa pedir quase que de joelhos, por favor, tragam recursos sem os quais eu não consigo funcionar. Então, é assim que a gente até justifica, né, a necessidade de remunerar esses credores. Porque a própria remuneração, e aí necessariamente a remuneração oferecida para esses credores, ela cumpre vários objetivos. Não é só oferecer uma bolsa, porque de fato é uma transferência, tá? Transferência de renda, tão transferência quanto a Bolsa Família. É uma bolsa banqueira, né? Nas contas nacionais, juro pago pelo governo federal é transferência, não é compra de nada, não entra nos preços do PIB e é uma escolha, mas é uma escolha com implicações macroeconômicas, principalmente em função das consequências cambiais que ela tem. Então, esse objetivo, né, de ter uma taxa de juros compatível com os objetivos, com o bom funcionamento do sistema econômico, ele pode exigir que essa transferência continue acontecendo. Mas certamente não é porque o Estado precisa convencer as pessoas a darem reais para ele, que é um emissor do real, entendeu? Então, reconhecer que a dívida em si não é um problema ajudaria até as pessoas que consideram o sistema da dívida algo injusto, ajudaria a gente a ter mais força. A dizer, peraí, na verdade a capacidade de emitir moeda é um poder nosso, é um poder, na verdade, é dos brasileiros. A moeda, o real é um bem brasileiro. A possibilidade de usar o real para atingir objetivos interessantes para a sociedade é um bem nosso, é um patrimônio nosso, não é? Então a possibilidade de criar dívida pública também é um patrimônio nosso, né? Não é para ser demonizada necessariamente. Existe uma questão crucial que é a diferença entre a dívida em moeda nacional e a dívida em moeda estrangeira, né? Se nós estivéssemos falando em endividamento em dólares, nesse caso faz sentido até questionar esse pagamento, né? Em certas situações, a auditoria que reduz o endividamento em moeda estrangeira é extremamente benéfica, porque reduz uma exposição, né, uma obrigação de realizar pagamentos em algo que você não pode criar e tem muita dificuldade de obter, né? Moeda estrangeira é difícil adquirir e realizar pagamentos em moeda estrangeira exige um esforço extremamente grande. Vejam aí a situação da Argentina permanentemente submetida a essa dificuldade. Então, ter uma auditoria da dívida externa que reduza a dívida externa é algo ótimo. Não necessariamente reduzir a dívida em moeda nacional, aí por uma questão até instrumental, a não ser que a gente esteja disposto a... Porque, vejam bem, a dívida pública, né, ela é um passivo do governo central, né, do governo brasileiro, e é um ativo de todos os outros participantes da economia. Então existem partes da nossa economia que acumularam dívidas públicas, e lembrando que o próprio real já é uma dívida pública, né? Então a gente acumula dívida pública e
se garante nisso para manter a nossa saúde financeira. Isso significa a saúde financeira das instituições financeiras, né, brasileiras, mas também das próprias famílias e empresas. Né? Então, uma situação que a gente começasse a caçar dívidas públicas espalhadas na economia por considerá-las ilegítimas, a gente pode questionar o gasto, mas o resíduo, né, contábil na forma dos estoques que foram formados ao longo de todos os anos em que déficits aconteceram, é mais difícil questionar e principalmente cancelar. Até porque eu posso ter na minha carteira dívida pública e eu não tenho culpa do gasto que gerou esse endividamento ter sido ilegal ou ilegítimo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eu tendo a sempre buscar o pessoal da auditoria cidadã, porque eu acho que tem elementos nessa discussão que são... A motivação eu concordo plenamente, e chama-se a atenção para algo que, né, embora a gente precise ter essa noção de que o endividamento em si não é um problema, a organização dos nossos sistemas financeiros, ela é toda baseada em assimetrias de poder que são sustentadas por essa crença de que a moeda é um ativo escasso, inclusive ao Estado. Porque ninguém consegue me explicar por que o Setúbal pode ser dono de um banco e a gente eu não posso, ou uma comunidade não pode. Então, eu tendo a sempre trazer para esse debate a possibilidade da gente incluir nessas discussões a agenda da democratização dos instrumentos financeiros numa economia. Né? Eu tenho trabalhado muito com moeda social, o Leonardo também participou de alguns esforços nesse sentido aqui no banco, né? Moeda social e bancos comunitários, que basicamente tem o potencial de dar capacidade a comunidades carentes de terem instrumentos de financiamento dos seus esforços produtivos que hoje não existem para elas, porque um banco comercial cria moeda, a gente deixa o banco comercial criar moeda. Por que uma comunidade carente não pode? Né? Então, sim, essa discussão eu acho que pode ser levada... Só te pedir para complementar a resposta com a pergunta de por que é necessário sempre fazer déficit para crescer e não pelo via distributiva ser suficiente. Eu acho que a gente precisa, inclusive, considerar todas essas alternativas. O ponto que eu trago como central da teoria monetária moderna é a inexistência de restrição fiscal e só. Agora, que tipo de política vai ser ideal? E aí isso entra até um pouco na resposta ao seu questionamento. Eu não mencionei o ELR, embora seja um apoiador ferrenho, né, justamente por isso, porque eu acho que antes da gente trazer o pacote de políticas ideal, a gente precisa refutar isso, que é um mito extremamente impeditivo. Esse é Só que isto é constitutivo antes da finança funcional. Talvez a gente... Esse é o ponto. Porque aí a gente estaria, né, tentando decidir as nomenclaturas de qual teoria, mas eu concordo contigo no geral. Eu acho que, inclusive, o próprio Minsky traz o pacotão, o Ray traz o pacotão sempre. Eu diria que antes do MMT tem o cartalismo, né? Então tem o NEP e o Goodhart que simplesmente explicam para a gente o que é moeda. A partir daí, a conclusão sobre o que é moeda permite a gente identificar as melhores formas de atuar para fazer uma economia ainda capitalista funcionar bem, múltiplas, seria esse ponto. Mas eu concordo plenamente, acho uma proposta extremamente interessante, inclusive com o elemento automático de estabilização. Então, essa questão, é possível que a gente imagine ferramentas até mais poderosas para regular a demanda agregada de maneira ideal com esses mecanismos. Eu não teria nenhum problema. Eu acho que a gente tem que considerar todos os mecanismos, todas as ferramentas
retirando a restrição de que a gente precisa se preocupar com o balanço patrimonial do Estado. Da dívida. O resto eu acho que a gente tem que trazer tudo para a mesa, tudo mesmo. Esse seria o ponto. E aí, fechando aqui, conversar com os grupos que têm dominado o debate e apresentar essas ideias diferentes tem sido muito difícil. E eu diria que, da nossa parte, a gente, talvez, em algumas situações, até reativamente, tenha sido mais agressivo mesmo, tenha denunciado, né, má fé, no sentido de defender certas posições, né? Porque voltando até à discussão do Kalecki, né? A quem serve preservar um mito desse tipo? Né? Por que as pessoas continuam insistindo que o Estado não pode gastar quando é necessário? Né? Tem interesses por trás disso. Uma economia menos estável é uma economia que apresenta muito mais oportunidade de ganho para rentista. Então, instituições financeiras têm todo o interesse do mundo de combater isso aqui, porque isso aqui é a receita para a estabilização macroeconômica plena. Se a gente souber usar direito esses princípios aqui, a gente elimina as crises, elimina a flutuação de preços de ativo, né, muito frequente, elimina a necessidade, inclusive, dos juros serem tão elevados, porque seria uma estabilização plena que o especulador teria que achar outra coisa para começar a ganhar tanto dinheiro. Né? Não dá mais para ficar brincando de cassino, não dá mais para vampirizar unidades crescentemente endividadas. Então, esse é o motivo, a gente tem que reconhecer. Essas pessoas financiam estudos para combater isso aqui. Financiam aquele estudo que veio defender que o limite para as dívidas de governos centrais era cerca de 80%. A partir daí acaba o mundo. Né? O Rogoff vem com essa história, e a Rainer. Então, eu acho... Mas é uma questão mais de tato. Né? Como é que a gente apresenta uma ideia tão estranha ao entendimento convencional sem assustar? Eu não tenho... Eu precisei do Lara Rezende para começar a ser ouvido. Então, eu não tinha muito sucesso, não. E a coisa do Bucano é verdade, assim, essa discussão sobre o que fazer com essas ferramentas e a disputa política por esses mecanismos, acho que volta até para isso que a gente está tentando entender. A quem serve defender um pacote versus o outro e que tipo de capacidade de influenciar nos resultados eles têm. Esse é o tipo de debate, eu te confesso, que me deixa ainda perdido, principalmente pelo fracasso constante das iniciativas que eu costumava achar que seriam bem-sucedidas. Né? Eu achei, por exemplo, que depois de 2008, a gente viesse com tudo e nunca mais fosse ser refutado por ultraliberais. E hoje a gente está vendo o renascimento do anarco, que nem na época do... Eu achei que a gente achou o mecanismo de desenvolvimento. Você fala que no Brasil... Só uma pergunta, você está falando do Brasil ou fora? Falando em geral no mundo. Normalmente, quando você está tirando do setor produtivo, a mesma coisa que você está devolvendo ao setor produtivo. Se essa relação for com o setor improdutivo, por exemplo, a dívida pública, se você puder mobilizar a dívida pública para financiar alguma coisa, mobilizar a dívida pública significa você fazer um imposto sobre a dívida pública. Você faz um imposto patrimonial sobre a dívida pública, com menos dinheiro. Aí você está tirando. Não está tirando do setor produtivo. Você está devolvendo ao setor produtivo na forma de financiamento. Aí tem sentido. Do contrário, se for em cima do setor, se você estiver financiando o gasto por imposto sobre o setor produtivo, aí não vai gerar crescimento.
deixa em estoque. Um dos pontos da questão capitalista, aí só fazer uma observação, é que você larga de vez, certo? Um dos problemas que ele não se dá conta de quanto ele carrega disso, que é que a ficção da mercadoria não é uma mercadoria, é uma ficção. Certo? Esse é o problema todo. Então, quando você está discutindo a questão de produtivo, e essa é a beleza da coisa do Minsky, certo? É entender que você tem processos financeiros, e aí é um problema naquela sua charge. Por quê? Porque a crise não acontece por conta das hipotecas, ela acontece em cima de um mercado de derivativos que tem aquilo e tem riscos no sistema não mapeados. Por isso que para o Grishman não tem problema nenhum. Ele sabe que aquilo ali vai ser um prejuízo de 50 bilhões de dólares no máximo do sistema. Porra, tranquilo. O que ele não sabe é que os agentes estão alavancados, e esse é o Ponzi do Minsky, certo? Claro que você faz um discurso moral contra os pobres que compraram casa, mas o problema não foram os pobres que compraram casa. O problema é a alavancagem toda do sistema. E é esse o ponto do cassino que o Minsky coloca, que o Keynes coloca, certo? Isso não tem a ver com ou produtivo ou improdutivo. O problema de usar a palavra produtivo ou improdutivo é que a gente cai no ponto que a Bia está querendo colocar, que é você, ao invés de discutir a economia em cima do que seja feito para as pessoas, cai numa porra de um discurso moral coxinha, quase lavajatista. Isso precisa ser varrido do entendimento de economia. Você não entendeu nada. Estou te vendo no setor produtivo, aí é setor real, é o setor das pessoas. Se você tira dinheiro das pessoas através de imposto, você está deprimindo a economia. Então, quando a capacidade de consumo e de enriquecimento dela. Exatamente. Esse é que é o problema. Então, não é, você não tem uma solução mágica para as duas situações, né, de déficit ou de superávit. Vai depender da relação com o setor produtivo. Mas eu queria, Zé, só queria dizer para você o seguinte: quando eu falo 1 milhão de pessoas, eu estou falando uma coisa simbólica, tá certo? Eu sei que todo mundo está desanimado. Agora, eu quero te dizer o seguinte: quem mobiliza hoje a sociedade brasileira? É LGBT, coloca 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua, é religiosos. Uma parte dele, os evangélicos, esses malucos aí de tomar dinheiro dos outros, e uma parte deles, grandes católicos e evangélicos decentes. Não tem mais. Você não mobiliza. Se o Lula aparecer do céu e resolver mobilizar, ele mobiliza a gente para burro, mas não temos o Lula. Nós temos que ver quem mobiliza. Agora, você tem uma parte progressista importante na Igreja Católica e uma parte progressista importante dos evangélicos, né? E que não são proselitistas. Eles não estão querendo se converter. Eles têm uma visão da realidade, têm uma visão da sociedade, né? Uma alta generosidade e sem nenhum espírito conquistador de consciências. Não. Então eles participar com a gente é espetacular para nós. Eu não sou contra participar com a gente, não. Estou qualificando que só a igreja, quer dizer, a minha ideia a igreja, no sentido progressista das igrejas em geral, é muito positivo participar. Claro. Mas é pelo conteúdo, né? Não. O conteúdo progressista. Vai mobilizar não pela igreja, mas pelo conteúdo progressista. A gente quer mobilizar. Se você quiser, depois ele está lidando com uma realidade onde a política foi demonizada. Isso é muito complicado. Eu ouvi ontem do meu porteiro, esse papo de política aí é tudo ladrão. Quer dizer, nós estamos numa situação em que a política foi demonizada. Você vai botar 1 milhão de pessoas na rua, quando eu digo 500 mil, 50 mil, é muito difícil. As pessoas vão para o jogo de futebol 1 milhão, mas não vão para a rua para defender ou combater a reforma da Previdência. Agora, não se tem consciência é o seguinte: se eu não chegar à conclusão se a reforma é positiva ou não, eu não estou convencido se ela é necessária ou não é. Eu chego num debate, quem defende a reforma apresenta 1000 argumentos. Quem combate a reforma
Mas eu ainda não vi um debate onde eu chegue para alguém para tentar convencer que o papel nosso é esse, é esclarecer. Pois mas essa que é a questão, porque isso não precisa de 1 milhão de pessoas. Entendeu? Eu acho que é ruim, mas eu não tenho argumentos para convencer alguém. Eu vou ficar no é ruim. Mas quando eu critico as centrais sindicais, quando eu critico os sindicatos em geral, por quê? Porque não fazem isso. Isso não precisa de 1 milhão de gente. Tá certo? Não precisa de 1 milhão. É 500 pessoas, é 200 pessoas, é 300 pessoas. Não fazem. Eles próprios não entenderam, as lideranças não estão entendendo o que se trata. E os conservadores têm um argumento fortíssimo. As pessoas estão envelhecendo, consequentemente. Pois é, ainda tem essa bobagem. Tem essa bobagem. Isso é um argumento que é forte. Tá? Como é que eu vou contrapor a isso? Eu tenho que ter outros argumentos para, no mínimo, não ser o povinho lá, mas o pessoal do nível intermediário, que a gente vai conseguindo ampliar essa base, porque os argumentos, eles apresentam, a imprensa bate nisso o dia inteiro. A população está envelhecendo, o Estado quebrou. O Estado quebrou. Isso é muito forte. E as pessoas sentem isso na pele, porque elas veem o hospital caindo, a escola apodrecendo. Sim, o Estado está quebrado. Gente, isso aí a gente critica o povo está vendo isso no dia a dia, a escola quebrada, o hospital podre. Eles convencem disso. Convence, e você diz, olha, as pessoas estão envelhecendo. Eu olho para mim no espelho, olho e diz, estão envelhecendo. É isso. Claro, isso é o povo, olha. A alternativa é eu estou escrevendo um artigo por dia. Sim, Zé Carlos. Você está entendendo? Não, estou dizendo o seguinte. São as atividades individuais. Não vejo isso muito replicado. Eu escrevo todo dia no 247. Tem uma boa circulação, essa coisa toda. Não adianta nada, eu sei, mas é uma espécie de terapia ocupacional. Mas esse espírito de achar que a coisa é grave, é que eu não estou vendo. Porque as pessoas estão pensando que é uma reforma previdenciária. Não é. É uma reforma do Estado. Claro. Essa que é a questão. Né? E isso compromete o futuro do país. Quer dizer, a ideia de um estado de bem-estar social desaparece. Totalmente. Isso que as pessoas não estão entendendo, quer dizer, e fica a posição